Consuela, contigo. Senhor Jesus, te pedimos nesse momento a tua bênção para começar os estudos da noite de hoje. Te pedimos que ilumine todos nós para fazer perguntas e ter respostas esclarecedoras. Ilumine o Afrânio nessa caminhada que ele tem nos ajudado. E te pedimos também, Senhor Jesus, como sempre, olhai por aqueles que estão na rua, que estão sozinhos, que estão tristes, doentes, qualquer doença, Senhor Jesus, da alma, do espírito. Olhai pelos encarnados e desencarnados desse planeta, Senhor Jesus. E agora te pedimos novamente, olhe por nós durante esse estudo. Obrigada por tudo que tem nos dado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Bom, boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Boa noite, senhor Roberto. Boa noite para todos. Uma informaçãozinha. Eu estou na internet do celular, porque a Claro está com um problema aqui na região e ficou de consertar até às 16 horas, agora passou para 19, mas eu não fui ver. Até o fim do estudo vai ser 20, 22. Exatamente. 8h20, 8h30, não, aliás, minto, 8h40, ela volta. Bom, por enquanto aqui está funcionando. Eu fiz um dia desse também assim, senhor Roberto, e não coloquei nem imagem, né, para não forçar a barra. Aí consegui fazer o estudo pelo meu telefone também. Esse telefone aqui não é de conta, esse que eu estou usando, esse é de aquele que recarrega, né, bota lá, dinheiro, tá? De conta não, é mais à vontade. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, a pergunta 451, certo? Fala, dona Lourdes. Sim. A senhora tem que abrir o microfone. Fala. Ela não abriu o microfone. Eu fechei o microfone dela porque estava fazendo muito barulho. Aí, mas ela agora tem que abrir de novo para poder falar. Abriu. Pode falar. Fala, fechou. Meu Deus. Ela abre e fecha. Dona Lúcia, só toca o dedo uma vez e espera que demore um pouquinho a abrir, entendeu? Tira a mão e não bota de novo. Oi, olha só. Quero pedir a gentileza, vocês têm muito barulho no meu entorno. Se puder, quem for falar, no caso do seu Afrânio ou a Consuelo, que lê as respostas, as perguntas, se puder aproximar, aumentar o som de vocês. Tem cachorro latindo, é maçarico aqui ligado, e aí eu não vou conseguir ouvir direito, se for possível, tá? Tá. Bom, que o meu microfone é esse aqui, está quase na minha boca, tá vendo? O meu também. Tá Mais alto do que isso, eu não posso falar. Às vezes pode não. aumentar no computador, sei lá. Não pode. O meu já está no máximo. Agora eu fico preocupado, dona Luz, que os cachorros me escutam eu falando, vão latir mesmo. Não, o companheiro nosso aí. É a festa. Au, 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 au. Vamos lá. Pergunta 451, Elisa. Valeu, dona. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Pergunta 431. A pergunta começa assim: qual a origem das ideias? Mas, dona Lourdes, eu vou fechar esse microfone, porque tem muito barulho aí. Por favor, eu já tinha fechado, ele abriu de novo, não sei. Não, deixa que eu feche. Boa noite, Jorge. Vamos lá. Só um minuto. Pronto. Pergunta 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? A pergunta é muito interessante, que Kardec, como um grande pesquisador, deve ter visto sonâmbulos, digamos, semi-analfabetos,
né, filosofando, né, enquanto no estado de sonambulismo, né, falando coisas assim que realmente, né, não pensa. Ele, né, isso acontece, né, Kardec colocou aí, porque isso sempre acontece. Alguém em estado de sonambulismo colocar ideias que não é possível que seja dessa mente aí. Aí Kardec ficou curioso quanto a isso. Aí, veja bem, eu tinha pedido para Elisa ver um livro na internet, ela não conseguiu, tá? E eram duas coisinhas à toa, nós vamos ler nesse livro, para ilustrar essa pergunta. O livro é esse, Eurípides, o Homem e a Missão, tá? É de um grande espírita que morou em Sacramento, ele era médium de cura, receitista, também tinha aquela mediunidade ele mesmo conseguia se emancipar do corpo e curar alguém à distância, tá? Às vezes ele era professor, educador também, e ele parava a aula e falava: olha, tem alguém precisando muito que eu vá, pedia licença aos alunos, orava, entrava em transe e ali mesmo ele se bilocava, que fala, né, e atender algum paciente em outro estado, em outro país. Ele era um homem realmente. E quem lê os livros do Chico Xavier, no livro Ave Cristo, ele é um escravo que foi martirizado de nome Rufus. Tá? Ele é o escravo Rufus. Tá? Bem, o Eurípides era católico ferrenho. Esse aqui é o livro da vida dele. E vários fatos foram acontecendo na vida dele que ele foi chamado pela lógica e pela razão a ir para o espiritismo. E quando ele está começando no espiritismo, ele ficou impressionado com uma coisa, que é uma coisinha que duas coisinhas que nós vamos ler aqui, tá? Ele até, inclusive, na cidade aqui em Sacramento, não tinha centro espírita. Ele tinha que ir a uma cidade lá próxima, isso é Minas Gerais, chamada Santa Maria, para assistir, né, começar a ter os contatos com o espiritismo. E uma coisa impressionava muito ele, né? E eu não sei se saiu aí começa no papel que eu te passei, Elisa, foto, começa em Todavia. O primeiro retrato. Está sem som, Elisa. O papel que você me passou. Tá, Todavia. Não. O papel que você me passou, deixa eu ver se o outro começa em Todavia. Não. Ah, tá. Todavia, admirava-se de ver homens incultos assumirem a grande responsabilidade da difusão dos evangelhos do Senhor. Ali se achava... Continua? Pode continuar. Ali se achava Aristides, por exemplo, indivíduo tão seu conhecido, carregando um coração de ouro, mas com um cérebro vazio. Um pensamento vibrava-lhe na mente. Resolve fazer o seu pedido e fê-lo mentalmente com unção. Tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Será verdade que os espíritos se comunicam com os vivos? Rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Então, veja bem, essa casa tinha vários médios, era uma coisa impressionante, tá? Tinha o tio Nhô, tinha uma senhora, tem vários médios. Eu li esse livro tem alguns anos, tá? E interessante que todos eles, era isso que o Eurípides achava impressionante, eram todos eles, né, conforme ele fala aqui, homens incultos, semi-analfabetos. Mas na hora de explanar o evangelho, logicamente, tinha ajuda espiritual e passavam coisas, né, que estavam muito além da capacidade deles. É a pergunta de Allan Kardec. Vamos ver o que acontece aqui quando o Eurípides pede a espiritualidade, que alguém explique para ele as bem-aventuranças, que ele, como católico, tinha entendido toda a Bíblia, mas as bem-aventuranças ele não conseguiu pegar. E nós aqui no Espiritismo, graças a Deus, temos um Evangelho segundo o Espiritismo que até o capítulo 15, mais ou menos, é só bem-aventuranças, né?
né? É muito material de interpretação para nós, né? Mastigadinho. Né? Infelizmente, o católico não tinha esse material. Ele era ferrenho, tá? Aquele cara beato, participava das estudos dentro da igreja. Quando ele sai da igreja, tá? Para assumir como espírita, aquela velha história, foi uma bomba. Uma velha bomba. Eu já ouvi essa história aqui na Penha também. Vamos ver o que vai acontecer após o pedido dele. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre um luminescente discurso de Jesus, por intermédio do intérprete solicitado. Bom, ele foi atendido no pedido dele. Lógico que aquilo não foi para ele, era para todos que estavam ali, que precisava, né, também aprenderem, né? Aí, muito bem, quer dizer, um homem semi-analfabeto, tá? Passa informações que ele, o modo de expressar, né? Poxa, o magnetismo nós sabemos que todos têm, mas o conhecimento, é o que a resposta vai nos falar daqui a pouco, vamos deixar em aberto, nem sempre está latente. Então, esse homem, nessa encarnação, era inculto. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto. Só estamos só ilustrando aqui a pergunta. A outra paginazinha, Elisa. Começa onde? Não, tá, eu passei, acho que é Eurípides retorna, ou quando os médios, eu não sei que o retrato não está no telefone. Assim, tem um pedaço aqui que não dá para eu ler. Eurípides retorna, dias após, ao grupo fraterno de Santa Maria. Isso. Pela segunda vez, assistira a uma sessão espírita. A primeira sessão foi aquela, que o médium dissertou sobre o livro O Sermão do Monte. O médium, conforme ele fala em culto, etc. Tá? Vamos lá agora. Quando os médiuns constituíram a corrente vibratória para o tratamento de enfermos presentes, Eurípides permanecera de pé atrás da ala de passistas. Observava as atividades com unção quase mística. Agora vem o que nós queremos falar, tá? Esse aí que é o para que nos interessa. Tio Senhor funcionava como médium de recepção totalmente... Não consigo ler essa palavra. Inconsciente, é porque a palavra ficou da curva da deve página. ter ficado dobrada. Inconsciente nos transes sonambúlicos. O médium transmite inicialmente a palavra serena e orientadora de Adolfo Bezerra de Menezes. A entidade comunicante convida Eurípides a tomar parte da linha, afirmando suas faculdades curadoras. O moço obedece confiante. É só até isso aí. Ou seja, o tio Senhor também era outro semi-analfabeto. Tá? Em culto. Recebe doutor Bezerra. E lá na frente também tem ele falando sobre a questão do Evangelho, né? Destrinchando o Evangelho. Isso deixava Eurípides, que ele não era conhecedor do Espiritismo, estava ainda começando o Espiritismo, super admirado. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos, que agora eu quero dar uma lidinha no Livro dos Médiuns, para a gente voltar. Só dar uma volta na pergunta, Elisa, 4, 3, 1. Peraí. Só para a gente ir no Livro dos Médiuns agora, capítulo 19, tá? Item 225. Quem já quiser procurar. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma, pergunta 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Vimos 2 exemplos agora. 2 exemplos, né? O médium Aristides e o tio Senhor. E o Eurípides faz questão de frisar lá. Poxa, como 2
Então, não, eram vários médios incultos que conseguem, né, falar com tanta beleza do Evangelho, interpretar com tanta perfeição. É maravilhoso, luminiscente a palavra que ele usa, uma interpretação luminiscente a chegar, e realmente clareia. Tá? Então, nós já estamos vendo aqui que tem alguma coisa por trás disso aí. Agora nós vamos ler a pergunta 919, a pergunta não, o livro dos médios, capítulo 19, o item é 225, só que é no 7º parágrafo. Vamos ler o 7º e o 8º parágrafos. Quem tiver com ele na mão, beleza. Quem não tiver, tudo bem, é só escutar. Eu realmente tive essa ideia quando cheguei. Esse realmente eu podia ter de manhã colocado, mas eu tive a ideia, depois cheguei. O Eurípides, não, tá comigo. Essa ideia do Eurípides está desde de manhã. Essa do livro do médico veio agora. Tá? Bom, Elisa, vamos mudar o parágrafo, vamos botar em cima do livro dos médios. Efetivamente, quando somos obrigados, tá? Todo mundo pode já estar com o livro dos médios, quem tem, quem não tem. Dona Lúcia, quer falar alguma coisa? Fala, Jorge. Jorge. Eu quero saber aqui qual o item. Você falou o 7º parágrafo, 225. Aí mudou. Um parágrafo. Agora é o Só que eu voltei para o 6º. Voltei para o 6º. Sobe um. Efetivamente, quando somos obrigados. Achou? O item 225 é no capítulo 19. Sim, o 19, estou aqui, 225. 225, aí Então, você vai andando. Dissertação qualquer, nossos pensamentos, assim quando... Isso. Como médium... Como médium, efetivamente. Agora. Efetivamente. Efetivamente. Tá. Isso. Entre aspas. Isso, efetivamente. Quem não tiver com o livro é só escutar. Tá? Podemos, então? Alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, comente, tá? Dona Lourdes quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Levantou a mão ou já estava com a mão levantada? Tem que abrir o microfone, se quiser falar. Toca uma vez só e para. Isso. Fala. Isso. A prima também está aí, né? Eu queria saber quem mais está aí. Seu Roberto, prima Consuelo. Beleza. Vamos lá. Bom, aqui são os espíritos. Fala. Os médios nas comunicações espíritas. Tá falando aqui, eles estão comentando aqui sobre, tá, como eles se utilizam dos médios, tá? Algumas necessidades e dificuldades que os espíritos passam para transmitir algo para nós. Tá? Os médios nas comunicações espíritas. Ou seja, de uma certa forma, a influência que o médium vai, né, digamos, alterar até o conteúdo da comunicação. Vai, de alguma forma, atrapalhar, digamos assim, ou ajudar muito. Tá? Então, vamos lá. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 19, o item é o 225. Nós estamos lendo o 6º parágrafo, que começa assim: efetivamente, quando somos obrigados a servirmos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavras por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Bom, isso significa o seguinte: quando os espíritos querem passar alguma mensagem por algum médium, por exemplo, se vier um espírito falar sobre biologia através de mim, nem soletrando ele vai conseguir, né? Ele vai ter que realmente fazer milagres. Milagre não existe, nós sabemos, né? Então, é impossível ele querer dissertar sobre algo da biologia, né? Alguma coisa. Eu vou falar hoje sobre a célula, tá? A célula, suas funções, sua divisão.
cada subdivisão, vai ter que ser muito lentamente, porque é um assunto que eu não domino e quando eu tive alguma noção, tem 40 anos atrás ou mais, quer dizer, vai ser muito difícil para o espírito. Agora, se ele pegar uma pessoa que está agora na faculdade estudando biologia, vai deitar e rolar. Vai deitar e rolar, porque a pessoa tem isso na cachola. Então, o que eles estão falando é isso. Quando eles têm que servir-se de médios pouco adiantados, a cachola vazia, eles têm muita dificuldade. Tá? Agora, quer falar, Jorge? Sim, eu gostaria só, no livro, eu não sei se é o Brilho da Vida Eterna, lá no centro que a dona Adelaide administrava, eles estavam tentando lá, né, fazer lá alguma coisa para ajudar os médios, na assistência da velharia. Eu não me lembro qual o capítulo, eu li, mas é no finalzinho dele. É no finalzinho, né? Então, esse médico desencarnou. E ele estava tentando entrar em contato, mas só que a maioria dos médicos que lá estavam é o caso que você está narrando. Não detinham conhecimento nenhum e nem tinha no subconsciente as informações que poderia ele ajudar. Trazer a informação. Isso, é isso mesmo que nós estamos aqui comentando, que está escrito aqui no livro dos médios, né? Para deixar mais... Você falou, isso. Trouxe para ajustar a ideia, para ficar claro, né? É isso mesmo, nós temos que... Quer dizer, os espíritos precisam de, realmente, o médico que tenha um pouco de conhecimento naquele assunto para poder passar com mais à vontade e melhor. E até crescer a informação, que é o cara, quando já tem alguma ideia, fica mais fácil de colocar algo a mais que ele vai absorver, ele vai conseguir passar. Até aqui, nesse livro, está dando para ler aí, né? Ele cita o caso de xenoglossia, por exemplo, e tem o sonambulismo aqui também, torturado. Mas eu não sei se vai abordar... eu li... o sonambulismo torturado é aquele cara que vai lá em cima falar com o outro que faleceu, né, com o Oliveira, não é isso? No 10, no capítulo 10. Eu não me lembro bem, não, mas eu... eu também, ali eu não rabisquei livro, não, mas depois do 13 para frente eu rabisquei o livro. Então eu não tenho marcação nenhuma. O Jorge falou outro exemplo bom, xenoglacia. O que é xenoglacia? É o médium, o espírito se comunicar através do médium em vários idiomas. O Chico, uma vez lá nos Estados Unidos, escreveu uma mensagem em inglês de trás para frente. Precisava botar a mensagem no espelho para a pessoa conseguir ler. E em inglês. O Chico era de Pedro Leopoldo, tinha 3º ano primário. Fala, professor. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu entendi tudo que você falou, mas é porque eu escutei algumas palestras do Haroldo e ele fala o seguinte, e vocês até comentaram, acho que foi da outra vez que falaram do Jorge, o Jorge comentou daquele Jorge que ficava no centro junto com Chico Xavier e que ele cheirava mal e tudo, mas quando ele desencarnou era uma luz imensa. Então, pode acontecer o seguinte, as pessoas que trabalham naquele centro, elas serem semi-analfabetas, mas o espírito dela, quando solto do corpo, serem já mais elevados e já terem esse conhecimento, e esse conhecimento ser utilizado durante a... Calma. Na resposta, para que a resposta fique bem clara. Tá. Nós estamos fazendo uma parte de quê? Que o espírito, que a pergunta fala, como é que uma pessoa com conversas tão intelectualizadas e escreve borracha com X na atual encarnação? Né? Não, porque eu entendi que o mentor às vezes ajuda, mas pode ser só da pessoa mesmo, por ela... Pode. Isso é a resposta da pergunta 431. Tá? Nós vamos chegar lá, isso que eu estou te falando. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Estamos estudando o que pode ter, tem que ter, assim, tem dentro de uma pessoa. O que está lá na cachola, lá, no subconsciente, guardadinho lá. Tá? É isso que nós estamos explicando lá no livro dos médios. Entendi. Aí nós vamos chegar na resposta da pergunta 451, que tem muito a ver com isso que tu falou. Tá? Tá bom. E olha o que é que nós pegamos aqui como exemplo? 2 médios semi-analfabetos, incultos, que o Eurípides se admirava. Como é que pode? O cara chegar aqui e fazer uma dissertação que
Na Igreja Católica eu não vi durante 40 anos, digamos, entendeu? Não vi em lugar nenhum. Chega o cara aqui, é o próprio Haroldo. O Haroldo é, ou foi, um fariseu, bem farisaico mesmo. Aquele doutor da lei escrito, aquele que passava dia e noite estudando as leis. E o Haroldo, ele tem muito conteúdo no Antigo Testamento. Ele brinca com o Antigo Testamento. Né? E ele, no Espiritismo, nós aprendemos muito o quê? O Novo Testamento. É o que nós aprendemos no Espiritismo. O tempo todo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisinha ou outra que vem do Antigo Testamento. Mas quem começou o estudo do Antigo Testamento do Espiritismo foi lá em Minas o Honório Onofre, que foi o pai espiritual do Haroldo. Pegou toda uma turma, preparou no Antigo Testamento, e é uma turma grande, não é só o Haroldo. O Haroldo é o que está se destacando mais. Por quê? Esse homem tinha consciência disso, o Honório Onofre. Ele é o Flamínio Severus do livro há 2000 anos. Ou seja, ele acompanha o Emmanuel desde Capela, digamos assim. Né? E ele veio para justamente nós espíritas abrirmos os olhos do grande conteúdo do Antigo Testamento. É um conteúdo fora de série, principalmente o livro da Gênesis. O livro da Gênesis é algo realmente, né, tá fora de... Como nós não entendíamos espíritas, nós não gostávamos do Antigo Testamento. Quer dizer, o Haroldo traz essa bagagem. E teve um mestre que também tinha essa bagagem para cutucar e ele botar para fora. Quem ensinou o Antigo Testamento para o Haroldo? 10 aninhos que ele ficou com o seu Honório? Não. Tem outra, Luiz Elias. Nossa Senhora, ele pega um versículo, faz 2 horas de palestra, gente. Um versículo. Não falando de um livro, não, um versículo. Tem o Afonso Chagas. Afonso Chagas vai dar aula do Apocalipse, foi dar uma aula lá no Rio Grande do Sul, foi um seminário. Nossa Senhora, entendeu? Em 4, 5 horas ele arrebentou sobre o Apocalipse. Quer dizer, são pessoas que já trazem essa bagagem. Só que nós estamos falando de alguns que não passam essa bagagem para a gente. Essa bagagem parece estar presa lá na alfândega, é dele, mas não pode retirar por enquanto. É a pergunta do Livro dos Espíritos. Como é que a pessoa fala com tanta clareza, tanta exatidão, com tanta certeza, tanta ciência, e quando está no estado de sonambulismo. E quando ele está normal, em vigília, borracha com X. Mas é isso aí, Conselho. Nós estamos chegando lá. Você se adiantou um pouquinho. Tá bom, desculpa. Não, tudo bem. Vamos lá. Sinal que está funcionando Jorge? o negócio. Sinal que está funcionando. Vamos lá, João. Fala. Pizza de sardinha com cedilha. Não, isso. Sardinha com cedilha, borracha com X e vamos embora. Vamos ver o outro parágrafo. Por isso é que gostamos de achar médios bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que, com os médios insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letras, letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Então, os espíritos preferem trabalhar com médico que tem esse conhecimento lá ou no consciente ou no subconsciente. Algum lugar tem que ter esse conhecimento. Quer dizer, é a preferência deles. Tá? Aí pula um parágrafo, Elisa. Vamos ler o outro. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais
com os elementos que ele nos fornece, e isto a sua revelia. É como se lhe tomássemos a bolsa, as somas que ele aí possa ter, e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Bom, então, o que é que eles preferem? Aqueles que têm conhecimento daquele assunto. Agora, na pergunta do livro aqui dos Espíritos, Kardec fica admirado por quê? Kardec sabia disso tudo. A pergunta é super didática. Tá? É como se ele falasse, explica para a gente aí. Ele sabe. Por que isso acontece? Porque uma pessoa em estado sonambúlico fala tanta coisa e em vigília não sabe, não entende, não sabe nem gaguejar sobre tal assunto. Essa é a pergunta. Aí a resposta vai ser o que a Consuelo perguntou. A resposta do livro dos Espíritos. Está bem respondido. Eu só quis fazer a ilustração para a gente compreender bem. Né? Quer ler de novo a pergunta, Elisa? Vamos ler. Pô, acabou com o livro dos médios. Acabou. Não, a gente vai ficar a noite inteira. Vou guardar aqui para não ficar mais um livro. Então, pergunta 431 do Livro dos Espíritos. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Esta é a resposta. Eurípides Barçanufo viu uma turma de médios assim. E falava, coisas que quando eles estavam normais, nem se lembravam. Tá? Sabiam. Não tinham essa capacidade dessa... Tá? Mas pelo que falou o livro dos médios, essa bagagem eles têm. Por isso a facilidade de dissertação do Evangelho. Por isso que o Haroldo Dutra tem facilidade com o Antigo Testamento. Doutor da lei, fariseu. E ele fala em uma das palestras deles antigas. Tem muito fariseu por aí falando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho e a Torá. Aí riu. É ele. Ele é o próprio, tá? Um daqueles lá da turma de Paulo, daquela turma lá. Altamente intelectualizado, mas entendia a Torá, o Antigo Testamento, a moda da casa, a moda deles. Então, nós só conseguimos botar para fora o que nós temos lá dentro. Nós não vamos conseguir nunca botar para fora o que nós não temos. Aí vem a comunidade, o médio é um médio totalmente, como é que fala? É mecânico, né? Mas se não tiver lá dentro, os espíritos, mesmo eles sendo totalmente afastados, vão ter dificuldades de passar a mensagem. Tá? Então, essa aí foi a pergunta. Eu trouxe o Eurípides para ilustrar bem a pergunta. Aqueles homens deviam ser cristãos dos primeiros tempos, mártires, que entenderam muito bem a mensagem evangélica, compreenderam muito, gravaram, só que nessa encarnação, justamente para chamar, o Espiritismo se utilizou do fenômeno para chamar as massas. E esse é também deixa de ser um fenômeno chamativo. Como é que os homens ignorantes desses sabem isso tudo, meu Deus? Tá? Aí vamos usar a resposta agora. Vamos lá. Vamos lá. É que o sonâmbulo possui mais conhecimento dos que o que lhes supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeito o seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Instantinho. Planejamento reencarnatório. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Aí um espírito lá fala, rapaz, esse cara aí quando foi, sei lá, médico na outra encarnação, fez umas coisas que não devia fazer. Então vamos fazer o seguinte, bloqueia aquilo ali. Simplesmente isso. Bloqueia. Aí o cara nasce, tá? Mas dentro da área que ele já tem uma certa experiência, por necessidade. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? É sempre assim, não. Isso é um exemplo. Ele vem
com um certo bloqueio para aquilo. Tá? Toda vez que aparecer algo, vai deixar ele confuso, não vai entender. Então, de repente, o cara é um expert naquele assunto, mas, por necessidade, a espiritualidade acha melhor que ele, nessa encarnação, tenha isso trancado, isso lá preso. Está aí. Porque, por demasiado imperfeito, porque se fosse um invólucro perfeito, ele teria toda a lembrança. Algumas coisas. Alguém, está tudo bem? Tudo certo aí? Alguém quer falar algo? Perguntar? Responder? Eu queria perguntar uma coisa para você, Fânio. Ah. Então, esses grandes médicos, grandes cientistas, essas pessoas que já nascem, né, com a predisposição muito alta para aquele e seguem aquele caminho com foco e aprendem mais fácil, então já teriam vindo isso de outra encarnação. Consuelo, não totalmente, mas a maioria sim, porque há um caso mesmo de um grande músico e ele quis vir como médico, como ele era muito aplicado, eu não sei se é o Chopin, acho que é o Chopin, que é a Dona Ivone Pereira que fala nisso. Ele não ia voltar como músico, ele ia voltar como médico para ajudar muita gente. Quer dizer, ele deve ter estudado também lá na espiritualidade e medicina, né? E aqui com muito esforço, como já era disciplinado, geralmente, né, alguns músicos, né, não são todos, são disciplinados, né, principalmente na arte da pintura, que eu conheço alguém que gosta de pintar, geralmente não são muito disciplinados, né? Você vê Picasso, não sei quem aí, né? A gente vê que os caras eram tudo malucão, né? Mas vem, estuda bastante, se esforça, consegue de repente ser um bom médico. Quer dizer, mas a grande maioria pode ter certeza, já andou na área da saúde, sim. Já andou pela área da saúde, tá? Quer falar, João? Tá certo, Consuelo, ou não? Tá, entendi. A minha pergunta está alinhada aí com o que a Consuelo está comentando, que eu ia fazer, né? Porque essas pessoas aí dotadas, vou usar, né? Dotadas e elas, digamos, ela estuda e ela se destaca com muito mais, né? Assim, qual é a palavra? A palavra já me foge a palavra, você com mais naturalidade. Tá. Se destaca e responde às vezes as perguntas assim com uma tranquilidade, né? Por exemplo, você tem advogados que é bom de oratória, que estuda, né? E o caso do meliante X, né? Ou seja, do paciente ou do cidadão que cometeu o delito, ele analisa e mergulha. Eu estou lembrando, porque eu estou pensando, porque eu pensei no Santo Agostinho. O Santo Agostinho, na época, naquela época ele era mau caráter. Ele tinha um olho, ele sabia. Oi? Playboy. Playboy. Ele né, tirou o camarada, que ele sabia que o camarada era malfeitor, tirou a vida de alguém, né? E o outro lá ficou na podre, né? Eu estou só comentando porque isso fica eu acredito que seja, penso eu, não tenho assim aquela certeza absoluta, porque casos e casos, né? Tô só... casos e casos. Na pergunta Consuelo é isso aí. Geralmente, né, quando a pessoa já está na área há mais tempo, tem mais facilidade em aprender e continuar e progredir, né? Evoluir naquilo ali. Mas tem os que, por esforço próprio, né, também já estão num nível intelectual bem avançado, conseguem, né, também realizar muito, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Seu Roberto, prima, Dona Lourdes? Está todo mundo calado. O livro, eu estou calado porque o livro Diretriz de Segurança, Divaldo explica sobre isso, né? Que os espíritos se sentem mais à vontade se comunicando através de pessoas instruídas, mas que não deixa de também passar mensagens para pessoas não instruídas com grande dificuldade esse espírito tem. Diretriz de Segurança fala sobre isso. É isso aí. Alguém mais? Não vamos continuar a resposta.
Lisa? Sim. Então, vai lá. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. É o que nós já falamos várias vezes, a emancipação da alma. É a hora do recreio. Tá? É aquela hora que nós temos, né? A gente está aqui trabalhando, dando duro, mas na hora do recreio a gente relaxa um pouco mais. E o espírito se torna mais atuante, a memória espiritual se torna mais atuante. E de acordo com o grau, mas já foi falado várias vezes aqui, de acordo com o grau, a pessoa, né, tem mais lucidez e se lembra de mais fatos, tá? Que o espírito guarda consigo. Tá? Fala, já. Eu gostaria, só para poder colaborar, porque há uma diferença, vou usar a palavra catalepsia, há uma diferença do cataléptico para o letárgico, tá? É isso que a gente tem que aí discernir. Por exemplo, acontecer, você em uma reunião lá de educação mediúnica, né? Porque pode, senão é difícil. Hoje em dia eu não sei se tem ocorrido isso, mas diminuiu muito o quantitativo. A maioria dos médicos são conscientes. O quadro de sonambulismo diminuiu muito. Antigamente, isso era aos mongotes, 1952, 60. Depois do advento do Chico, que deu uma boa melhora, né? Todo mundo, uma maioria consciente. Então, como a gente separar isso do catalético do sonâmbulo? E qual é que... vou até explorar, eu não me lembro. Qual é o que a gente consegue, não consegue aferir a pressão assim, de pulso? Ou aqui na jugular? Porque tem uma que realmente, eu acho que não sei, vocês poderiam ser aqui a catalepsia. A letargia eu acho que consegue aferir batimentos, e a catalepsia não. Me perdoe aí, o intuito foi ajudar, não criar celeuma, não sei. Essa... A catalepsia é mais uma fuga, né? Não sei. Vamos lá. Sim. Vamos lá, Elisa. A catalepsia não era foi estudado por Freud, né? Durante, né? Esse, Fanny, que você está falando, é esse tipo de catalepsia que foi estudado por Freud, com aquelas mulheres todas que tinham problemas, algum tipo de problema, paralisavam a parte do corpo. Isso tudo foi estudado por Freud também, né? Antes ou depois do... Aí agora que eu não me lembro. É antes do espiritismo, é antes. É antes? Tá? É antes. Depois que vem Jung, que já pega um pouco já pega a doutrina. Não, peraí, Freud 1857. Caramba, agora você me deixou na dúvida. Eu não me lembro da época de Freud. Não, tô achando que foi depois do espiritismo mesmo. Eu acho que é após o espiritismo. Mas é por aí mesmo. Porque eu acho que Kardec pergunta isso por causa dos estudos, não? É verdade. O Kardec já toca nesse assunto mais lá atrás. É verdade. Né? Essas diferenças aí. Bom, vamos lá. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não pode dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e devolve à obscuridade. Quando nós Não, e ele volve à obscuridade, perdão. Quando nós estamos numa certa situações também de aflição, de risco, geralmente acontece conosco algumas decisões assim bem conscientes de algo que a gente não tinha nenhuma noção, né? Depois passa, quer dizer, eu tomei o caminho certo.
Pode ser que os bons espíritos tenham indicado, mas às vezes é algo que está falando aqui. Né? Em estado de crise, às vezes passa aquela lembrança. Não, eu tenho certeza que é isso. Ela não sabe de onde vem essa lembrança. Tá? Aí passou a crise, volta ao normal. Em várias situações de nossas vidas, eu acredito que eu mesmo já passei várias vezes por isso. De repente vem uma ideia, que pode ser de um espírito, pode ser minha, e me tira da situação. E passado também um pouco tempo, como é que foi mesmo que eu... Deixa eu falar. Né? Consegui me livrar, eu não... É interessante isso, por quê? Espírito, nós somos, como a gente fala aqui, nós não somos espíritos, né? Espírito como nós, que a gente fala aqui, né? Espírito como nós. Tá? Nós esquecemos que a gente, quando entra na matéria, a gente traz uma pequena porcentagem de lembranças, muito pouca mesmo. E a maioria das nossas, do que nós já temos de vidas anteriores de experiência, vão surgindo com o decorrer da nossa vivência, né? Tipo tendências. Por isso que, né, há a educação na fase juvenil, infantil e juvenil, para tirar certas tendências. Por isso que a nossa infância é a maior que existe no planeta. Porque como nós já somos racionais, nós precisamos de mais tempo para aceitar e compreender novas ideias. E quando chegamos na famosa aborrecência, ainda dá aquele embate. Porque essas tendências batem forte com o que estão nos ensinando, com as nossas necessidades atuais. Aí o pai não presta, a mãe não presta, só vai reconhecer que o pai e a mãe eram bons daqui 30 anos depois. Né? 30 anos depois, meu pai, minha mãe. Mas na hora certa a gente sempre é um pouco rebelde. Tá? E as tendências são fortes, mas elas não estão, assim como fala, desbloqueadas. Estão livres, não são lembranças. São tendências. Espírito, cheio de vivências, com a famosa caixinha de DVD lá dentro, ó, tudo lacradinho guardado. De vez em quando soltam a voz de um DVD daquele, a gente se rebela, né? Vamos lá? Alguém quer falar algo? E agora a explicaçãozinha que Kardec sempre dá, né? Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. Kardec está usando aquele exemplo do Livro dos Médiuns aí e da Revista Espírita. Tá usando daquele garoto, ele vai usar esse exemplo aí. Porque é lógico, se os espíritos têm necessidade de passar uma mensagem para um grupo, ele vai escolher alguém que possa melhor expressar essa mensagem, com conhecimento ou não. Se há necessidade de passar, eles vão te utilizar. Né? É tipo a historinha que eu li do irmão Horta, que o Chico conta, não me lembro a história. Eu sei que o médico precisava ir fazer um parto numa certa cidadezinha, que já, pelos cálculos dele, já estava nascendo a criança, ele tinha que estar lá naquele dia. E no dia o cavalo ficou doente, o outro que emprestava o cavalo não estava. No final, o que ele arrumou? Um burrinho manco. Aí ele pensou, meu Deus, eu não vou chegar lá hoje a tempo para fazer o parto com um burrinho manco. Só que ele falou que não se sabe como o burrinho manco andou mais rápido que o cavalo dele. Quer dizer, a espiritualidade ajudando, né? Os espíritos têm necessidade de uma coisa, eles dão um jeito deles. Ele chegou lá na hora que a mulher começou realmente a sentir muitas dores, já foi chegando e fazendo o parto. Mais ou menos assim a história. Tem alguns detalhes que eu não estou lembrando. Do burrinho manco. Então, o médico se torna esse burrinho manco. Né? E os espíritos vão dar um jeito de que chegue ao grupo que necessita daquilo a mensagem. Né? Ou cura, ou seja o que for. Né? Então, vamos lá. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela. Além disso, por estas expressões muito frequentes, dizem-me
que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a quem intervenham, espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. São Luís fala no livro dos Médiuns, eu não estou lembrado do capítulo, sobre a questão dos animais passarem comunicação, né? E ele fala, olha, perguntais a uma pedra e ela poderá vos responder. Ou seja, tá? Ele está falando que se a gente perguntar alguma coisa a uma pedra, pode vir um espírito leviano e falar, eu sou a dona pedra. Porque a história começa quando alguém, já está rindo, começa quando alguém passa uma carta para Kardec falando que o Pinta-Silva, né, sei lá, Pinta-Silgo, né, os filhotes aconteceu alguma coisa e a mamãe Pinta-Silgo vem passar uma mensagem sobre o que aconteceu com os filhotes. Tinha um ninho, o ninho foi destruído, coisa assim. E a resposta de São Luís para a história é essa aí. Perguntai à pedra e ela vos responderá. Então, o que a gente está falando aqui é muito importante. Toda vez que um espírito falar, proíbe, um médium falar, me proíbe de falar sobre isso, deixa para lá. Não está na hora, não há necessidade. Tá? A nossa curiosidade não tem que ser assistida, digamos assim. Porque senão vem um espírito leviano, se aproveita e vai falar o que a gente quer ouvir. Que é interessante isso. Vai falar o que o grupo quer ouvir. Eles já sabem o que é que nós queremos. Né? É mais ou menos por aí. Já estava rindo da pedra? Perguntava a pedra? Não, é porque tem muitos médiuns aí que falam, que conversa com o golfinho, que recebe o golfinho. Enfim, deixa esse troço para lá. Vamos pular. Eu estou aqui lembrando. Oi? Agora ele deve estar falando com o golfinho mesmo, né? Vamos pular essa passagem aí. Por isso que eu estava rindo. Eu aprendi isso aí, eu escutei lá o Marco Aurélio comentando. Ele até aí. Deixa eu só. Eu lembro, eu estava iniciando lá no Maria Vaz, lá para o ido de lá no século passado, 1960, 70, uma coisa assim, alguma coisa. Ou 60 e alguma coisa, ou 70 e alguma coisa. Se eu não me engano, se eu estiver errado, mais idoso aí me corrija, se ouviram falar, se não lembra disso. A Dona Mária, ela era médium receitista e homeopatia. Já ouvi falar disso. Ouvi falar, né? Já. E ela não manjava nada de homeopatia. Caiu. Levantou a mão, caiu. Congelou ele ou eu? Oi? Não, é que a sua imagem desapareceu. Você falou. Porque o telefone tocou, né? Não sei de onde, que esse número ninguém tem, só nós, o grupo. Tá? Você entendeu? 283 livros dos médios, tá? Fala, Jorge, fala aí. Não, eu estou comentando em relação à Dona Mária. Dona E ali na Rua do Riachuelo, número 28, eu comprei muito medicamento lá. E hoje existem médicos receitistas lá na FEB, é só mandar o nome e endereço, e lá eles psicografam, tá? Eles recebem, né? E você, obviamente, vai levar para uma farmácia de manipulação. Ali tinha, na Rua do Riachuelo, né? Prédio antigo, o doutor Bezerra de Menezes trabalhou ali. O médico, era ele, médico, e eles receitava. E lá na farmácia vendia medicamentos homeopáticos. Lá no finalzinho, perto dos Arcos da Lapa, bem do lado esquerdo tem um posto de gasolina, depois do posto de gasolina que tem. Eu acho que ele acabou, né? Eu estou me lembrando do posto também. Tem um posto ali, depois do lado esquerdo, tem até um hospital ali do lado de, né, não sei se é Portugal, não me lembro bem o nome do hospital ali. E mais à frente tem
ou tinha. Bom, então é isso aí, o negócio quem quiser ir na FEB, como a forma o Jorge falou, não sei agora com a pandemia, mas sempre teve esse trabalho lá, sempre teve, tá? Mas se digitar e tudo mais, o Vanderlei, volta e meia, ele comentava isso, ele digitava, entrava em contato por digitação, dava o nome, endereço e o tipo de enfermidade até, idade, já dava toda a referência. Aí vem realmente o receituário, sim. O receituário. Elisa, achou? O quê? O Livro dos Médios 283, Evocação dos Animais. Eu procurei 383. Bem parecido, quase igual. Peraí. Livro dos Médios 283. Tá bem, Fran, tô chegando lá. Não estou repetindo para todo mundo. Tá. Não, o meu 283. Evocação dos Animais. Mas é de que capítulo? Capítulo 25, das evocações. Eu estava no lugar errado, tá vendo? Capítulo 20, 26. Tá difícil de achar isso. 25, 283, Evocação dos Animais. Foi no dia 19/10, mas não sei de que ano, não. Não botava o ano, só botava a data. É para ler? Vamos ler essa pergunta e essa resposta. Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Letra A. Como é, então, que, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido resposta? Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Isso aí é para a gente compreender que não é bom a gente ficar, como é que se fala? O Espírito fala, não quer responder, deixemos para lá, porque senão ele vai dar vez para outros. Se a gente quer matar nossa curiosidade com um assunto que não é de nosso, ainda está no nosso tempo de conhecimento, de conhecer, etc., né? Evoca um rochedo e ele te responderá. Pergunte a um espírito algo. Vai ter alguém que vai te responder. Ele vai poder aqui na nota. Você quer ler a nota rapidinho, Elisa? Ou é muito grande? Rapidinho. Pela mesma razão, se evocar um mito ou uma personagem alegórica, ela responderá. Isto é, responderão por ela, e o espírito, que como sendo ela se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou em órgão de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o Hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo. Se este houvera existido. Isso é alguma história lá da França, tá? Que não existiu, o cara apareceu. Não, eu sou o Tartufo. Isso tem, se a gente procurar na internet, vai achar essa história aí, tá? Olha lá. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se
aos que eles sabem bastante esclarecidos, para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens. O Senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse Peraí, meu livro está apagado aqui. Muito bom francês. Em muito bom francês. É. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. É isso aí, gente. Acabamos aqui a pergunta 451 com a ajuda do livro dos médiuns hoje, né? E a gente vê, né, que evoques um rochedo. Adorei essa história do Pintacilgo, né? Do Pintacilgo. Mas ela retrata muitas coisas. Tá? Muitas coisas que nós, na nossa caminhada como espíritos, já viu. Tá? Não quero ver mais, por favor. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa?